No começo do programa de hoje eu falei que hoje é o dia da Previdência Social, dia do aposentado, e você deve estar acompanhando já, né, desde o ano passado, as discussões aí da reforma da Previdência, tem mudanças polêmicas, tem gente com medo, o que vai mudar para quem vai se aposentar, quem está pensando já em se aposentar logo, né, aqueles que já estão com o benefício garantido, muda alguma coisa, tem muita conversa desencontrada aí nessa história e a gente vai saber mais sobre esse assunto com uma advogada previdenciária que entende do assunto. Por isso nós convidamos, ela está aqui bem cedo, Andréa Aparecida Aguilar de Souza. Andréa, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui, para a gente falar desse assunto aí que tira o sono de muita gente. E há muita conversa circulando hoje nas redes sociais e que se desencontram, quer dizer, tem algumas coisas aí que não tem menor fundamento, né? Acabaram virando mitos, notícias plantadas por pessoas que pretendem desestabilizar, tumultuar, complicar a vida de quem está pensando em se aposentar. Então é importante que você está aqui hoje para esclarecer para a gente, como especialista do assunto. Vamos começar falando aqui dessas reformas da Previdência. Ainda não foram aprovadas, não estão vigorando. O que muda para quem vai se aposentar esse ano, por exemplo? Nas regras do jogo. Primeiramente, bom dia, Robson. Bom dia, obrigado. Bom dia, telespectadores. Nós é que agradecemos, porque isso na verdade, é uma informação de utilidade pública, né? Sim, sim. Todo mundo tem alguém de casa, da família, vizinho, que precisa da Previdência. Ou alguém que dia vai precisar. Vai precisar. Então, assim, na verdade, por enquanto, Robson, ainda não aconteceu ainda mudança nenhuma. O que se tem são cogitações, obviamente que tem a lei que deve ser aprovada esse ano, mas ainda não tem nada de concreto. E o que aconteceu com toda essa divulgação na mídia fez com que as pessoas buscassem até antecipar, né, o pedido de aposentadoria. Mas assim, para quem hoje, a mulher com 45 anos de idade, o homem com 50 anos de idade, eles, mesmo que venha a acontecer a reforma esse ano, né, que ela vai ter que ser aprovada e tem um prazo para que ela comece a vigorar. E isso deve ser pode ser ainda desse ano, pode ser do ano que vem, mas assim, quem tem 45 anos, mulher, homem com 50 anos, pega as regras atuais. Direito adquirido. Ele pode, inclusive, requerer a aposentadoria dele depois que a lei for aprovada e ele vai continuar mantendo os benefícios e os critérios de hoje. Sim, exatamente. Então, assim, para quem tem essa idade, mantém seus benefícios, né, com base no que a legislação prevê hoje, né? E o que as pessoas têm que ter em mente, que eu acho primordial, de extrema importância, porque muita gente com a reforma, porque eu não vou mais me aposentar, eu não vou contribuir para a Previdência. Porque tem pessoas que obrigatoriamente contribuem, que você tendo registro em carteira é compulsória. Já vem descontado, não tem como fugir disso. Mas assim, tem pessoas que são contribuintes facultativos, autônomos, porque daí o autônomo ele é contribuinte individual obrigatório, mas, por exemplo, a dona de casa, o estudante que são facultativos, é importante que contribua, porque assim, a pessoa não contribuindo, se acontece, a gente tem que pensar que não é só a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade. O INSS oferece outros benefícios. Exatamente. Então, assim... Sofreu um acidente de trabalho, por exemplo. Exatamente. Um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, uma doença, que não é que as pessoas... como seguro, né? Ele pode se aposentar, inclusive, por motivos de saúde, né? Ou ele pode até requerer o benefício provisório, aí o auxílio-doença. Ninguém é livre. Pode falecer, e daí tem o cônjuge, tem filhos menores. Então, assim, tem que se pensar muito nisso. A pessoa tem que ter a consciência de que contribuir é importante, porque ninguém está livre de nada, né? Então, a gente tem que ter essa ideia aí. E, como você falou, são inúmeros os benefícios, né? Isso não vai acabar, a Previdência não deve acabar, as mudanças vêm, não há motivo para pânico. As pessoas, obviamente, têm que buscar se orientar. Lá no INSS, eles não vão fazer contagem do tempo de contribuição, porque eles não têm condições para isso, até porque o sistema deles lá tem possibilidade, mas a demanda também é muito grande. Então, existem vários profissionais da área, vários advogados que trabalham com isso, pessoas que até às vezes não são advogados, mas têm uma noção e acabam atendendo, que é importante que as pessoas, assim, não precisa desesperar, mas pode buscar saber qual é o tempo de contribuição que eu já tenho, o que falta para mim, o que eu preciso para me aposentar, sabe? Porque, assim, pelo menos para ter uma ideia, e não ficar, né, à mercê aí, ficar desesperado, apavorado, dar entrada num pedido que às vezes é bem complexo, né? É muito complexo. Se a gente ficar aqui conversando, nós vamos ficar tem muita coisa. Uma semana inteira, é pouco para a gente conversar sobre cada benefício. Eu queria saber, com relação às profissões, essas mudanças aí afetam todo mundo que contribui ou tem alguma classe, alguma categoria, o agricultor, por exemplo, o funcionário público, enfim, alguém que vai
ter uma situação diferenciada dentro dessas mudanças aí? Na verdade, assim, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, mas as classes devem sofrer, sim, alguma alteração pelo tempo de contribuição. A idade do homem deve se manter 65, a mulher de 60 deve ir para 62, a idade mínima, né? Aí o tempo ainda que se discute, mas se fala em 22 anos, mais a idade, então tem muita cogitação. Agora o trabalhador rural vai manter. O trabalhador rural se aposenta com 60 anos, o homem, e a mulher com 55. Isso deve ser mantido, tá? Existe uma aposentadoria híbrida que muita gente não tem ideia que existe e hoje está sendo... É mesclar urbano com rural. E até então, se usava aposentadoria por idade rural, por exemplo, eu não consegui me aposentar com 60 rural porque eu tenho tempo de contribuição urbano, mas eu uso urbano e rural. Tem que ter os últimos 15 anos de trabalho ininterrupto de urbano e rural, tá? Mas daí a minha idade de 60, o homem e a mulher 55, vai aumentar, vai ficar igual a idade urbana, 65 para o homem e 60 para a mulher, mas eu preciso comprovar que nos últimos 15 eu trabalhei na roça e na cidade, com contribuição na cidade, né? E o tempo rural, ele não necessariamente precisa ter a contribuição. E existe essa nova modalidade da híbrida que a Justiça só aceita, a INSS não aceita, que é aos 65 anos. Se eu tenho, por exemplo, 10 de tempo de contribuição urbana, eu vou usar o tempo rural anterior a 91 para fechar os 15, entendeu? Porque aquele anterior a 91 eu não preciso indenizar. Pois é. Então eu posso usar esse tempo também. Muita gente em casa tem dúvidas, eu gostaria até de ter mais tempo para que a gente ficasse aqui, mas acho que todo o tempo não seria suficiente ainda. Sim. Eu queria que você, se possível, deixasse o seu telefone, o contato, o endereço, se alguém tiver alguma dúvida. Tenho certeza que muita gente ainda ficou com um ponto de interrogação e queira fazer uma consulta com quem entende do assunto para tirar essas dúvidas, ou até mesmo para fazer cálculos, enfim. Você pode ficar à vontade aí. Eu, na verdade, assim, eu agradeço muito a gentileza, isso seria realmente bastante interessante até para as pessoas buscarem esse auxílio. Mas eu fico impedida pelo Código de Ética da OAB, não como pode, também. Verdade. Então, assim, eu indico Não que tem pode. vários colegas na cidade, eu acho que, assim, tem uma gama de... Muito perto ali do INSS, tem vários escritórios, sabe? Então, de repente, infelizmente, eu não é por não querer a OAB ajudar. não permite, é verdade. Então, mas verdade. assim, eu coloco até as pessoas que próximo do INSS tem vários escritórios. Então, ali na região, Você ou vai encontrar o escritório perto da da doutora Andréia rodoviária, também tenho ali colegas perto. que atendem o Isso. previdenciário. Então, as pessoas podem Mas eu ficar à estou vontade. muito feliz, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi de grande valia a sua participação aqui para tirar algumas dúvidas aí do telespectador, aproveitando essa data que é o Dia do Aposentado. Sim, parabéns, né, aos parabéns para aposentados. todo mundo que está aposentado aí em casa assistindo o programa cedo. Obrigado, viu, Eu que doutora? agradeço. Muito Obrigado obrigada. mesmo.